Sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte da aula de raciocínio clínico. Como eu falei para vocês, para facilitar o aprendizado e garantir que vocês absorvam o conteúdo de forma mais estruturada, eu dividi esse tema em 4 partes. Na primeira parte, falamos sobre os sistemas de pensamento, heurísticas e vieses cognitivos, e como esses mecanismos influenciam diretamente nossas decisões médicas. Agora, nesta segunda parte, nós vamos aprofundar os conceitos de raciocínio clínico e entender como ele se organiza na prática médica e quais estratégias utilizamos para tornar nossas decisões mais seguras e baseadas em evidências. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, recomendo que pause o vídeo e veja antes de seguir adiante. Caso já tenha acompanhado, vamos direto ao ponto e seguir com o conteúdo. Então, até agora, pessoal, já discutimos como pensamos, os sistemas cognitivos, heurísticas e vieses, e agora vamos finalmente definir o conceito central da nossa aula: o que é raciocínio clínico. Aqui temos uma definição direta e objetiva. Raciocínio clínico é o conjunto dos processos de pensamento que permite o médico tomar decisões clínicas. Parece simples, certo? Mas na prática, esse processo envolve uma série de etapas, desafios e riscos. O raciocínio clínico não é apenas saber diagnósticos, tratamentos, diretrizes, ele envolve interpretar informações, organizar o pensamento, gerar hipóteses, testar essas hipóteses e tomar decisões com base em probabilidades e evidências. E o mais importante, o raciocínio clínico não é uma habilidade inata, gente, mas algo que pode e deve ser treinado. Por isso, ao longo dessa aula, nosso objetivo é aprimorar essa habilidade, tornando o pensamento clínico mais estruturado, menos vulnerável a vieses e mais seguro para a prática médica de vocês. Então, vamos aprofundar esse conceito e entender como ele se aplica no dia a dia da medicina. Muito bem, pessoal. Agora que já falamos uma definição de raciocínio clínico, vamos entender como ele se estrutura na prática. O raciocínio clínico não é um processo aleatório. Ele segue uma lógica bem estruturada que depende principalmente de 3 pilares fundamentais: conhecimento, contexto e experiência. Conhecimento é tudo aquilo que acumulamos sobre fisiologia, fisiopatologia, semiologia, farmacologia e os princípios médicos em geral. O contexto é como aplicamos esse conhecimento na prática, interpretando sinais e sintomas dentro do cenário clínico do paciente. Dependendo do cenário, o raciocínio se processa de maneira diferente. Por exemplo, em uma consulta ambulatorial, geralmente nós temos mais tempo, enquanto no pronto-socorro precisamos ser mais ágeis. Isso muda a forma como raciocinamos a depender do cenário, certo? E a experiência é aquilo que ganhamos com a prática repetitiva, refinando nossa capacidade de reconhecer padrões e, consequentemente, tomar decisões mais rápidas e acertadas. Certo? Agora, como tudo isso se organiza no nosso pensamento clínico? Vamos por etapas. Olha, anamnese e exame físico. Coletamos dados sobre o paciente. Aqui, como já falamos antes, anamnese e exame físico são testes diagnósticos. Tudo o que perguntamos e examinamos já está reduzindo ou aumentando a probabilidade de certas hipóteses diagnósticas, certo? E os exames complementares? Se necessário, usamos exames laboratoriais ou de imagem para refinar a nossa investigação. Mas lembrem-se, mais uma vez, são complementares e não o ponto de partida. Em seguida, com essas informações em mente, nós vamos organizá-las. Pegamos os achados clínicos e estruturamos mentalmente as peças do quebra-cabeça, para em seguida gerarmos hipóteses. Baseados nos dados obtidos, começamos a levantar as principais explicações possíveis para o quadro clínico do paciente.
Um outro ponto que geralmente está se processando na nossa cabeça é a procura e a seleção de scripts de doenças. O que são esses scripts de doenças? São repertórios de conhecimento e experiência que buscamos encaixar em padrões conhecidos. Então, por exemplo, as síndromes que geralmente vocês aprendem no quarto período, elas vão formando na mente de vocês caixinhas de sinais e sintomas que, quando abertas, a mente de vocês leva a pensar: pode ser essa ou essa hipótese diagnóstica, certo? E em seguida, e aqui é onde a gente vai tentar trabalhar, é o raciocínio probabilístico. Agora é a hora de pensar as hipóteses com base em probabilidades. Algumas doenças são mais comuns do que outras. Algumas hipóteses precisam ser priorizadas pelo risco que representam. Professor, tá muita coisa, calma, nós vamos detalhar isso, tá? E por fim, a gente chega na hipótese diagnóstica. Finalmente, nós conseguimos aproximar o diagnóstico mais provável e seguirmos para a decisão terapêutica. O que eu quero que vocês percebam aqui é que o raciocínio clínico não acontece no vazio. Ele é um processo estruturado que depende da nossa capacidade de organizar informações, reconhecer padrões e tomar decisões baseadas em probabilidade. Nos próximos tópicos, nós vamos aprofundar ainda mais essa ideia, focando no raciocínio probabilístico, que é a chave para tomar boas decisões médicas. Tudo bem até aqui, pessoal? Conseguiram acompanhar? Se tiverem dúvidas sobre algum ponto que já discutimos, voltem o vídeo e reassistam essa parte, tá? E agora, aproveitem para fazer uma pausa. Aproveitem para se hidratar, levantem da cadeira, da cama, do sofá, onde você estiver aí, estique o esqueleto e volte mais concentrado para aprofundarmos ainda mais esse tema. Beleza? Estou aguardando vocês. Muito bem, pessoal. Lembram da teoria do Dr. Kahneman, do livro que eu falei para vocês? Um livro do tipo, eu não posso morrer sem ler esse livro? Então, na prova vocês não precisam ler esse livro, tá? Não tem nada que eu vou cobrar de vocês em relação a esse livro. No entanto, é um livro que eu sugiro que, quando, algum momento, se vocês tiverem interesse, leiam para conhecimento prático, conhecimento de vida, tá bom? Mas nesse livro, das duas formas de pensar, nós, adaptando isso ao raciocínio clínico, temos duas das principais formas como raciocinamos na prática médica. Quando estamos diante de um paciente, nosso cérebro pode seguir dois caminhos distintos para chegar a um diagnóstico: reconhecimento de padrões e raciocínio probabilístico. E percebam que isso tem tudo a ver com o que já falamos sobre sistema 1 e sistema 2. Vamos analisar cada um deles. Primeiro, reconhecimento de padrões. Esse é o modelo que usamos quando nos deparamos com um caso típico. Nosso cérebro acessa scripts mentais já armazenados, comparando rapidamente os sinais e sintomas do paciente com quadros clínicos que já conhecemos. Esse é um processo rápido e intuitivo, predominantemente regido pelo sistema 1. Então, por exemplo, se chega um paciente febril com exantema e conjuntivite, rapidamente podemos pensar em sarampo, rubéola, porque o quadro bate com um padrão já conhecido na caixinha das síndromes exantemáticas, os scripts mentais. Agora, isso significa que sempre podemos confiar nesse reconhecimento rápido? Nem sempre, pessoal. Por outro lado, o raciocínio probabilístico é o modelo que usamos quando não temos um padrão claro para nos guiar. Aqui precisamos analisar probabilidades, testar hipóteses e pensar cada informação de forma mais cautelosa. Esse processo, como eu falei para vocês, é mais lento, deliberado e analítico, sendo controlado pelo sistema 2. Por exemplo, imagine que um paciente chega com febre e dor abdominal difusa. O que pode ser? Muitas coisas, certo? Nesse caso, precisamos raciocinar de forma estruturada, atribuindo probabilidades às hipóteses e direcionando nossa investigação com base nisso. E qual dos dois é melhor, professor?
Os dois são essenciais na prática médica. O segredo não é escolher um ou outro, mas saber quando confiar no reconhecimento de padrões e quando ativar o raciocínio probabilístico. Se confiamos demais no reconhecimento de padrões, podemos deixar passar diagnósticos atípicos. Se ficamos o tempo todo no raciocínio probabilístico, podemos demorar demais para agir e comprometer o atendimento. Além disso, no início da prática médica, é interessante, sempre que possível, nos esforçarmos para ativar o raciocínio probabilístico, pois o seu uso frequente começará a transformar alguns fluxos de pensamento em heurísticas, ou seja, em atalhos mentais. Isso permitirá que no futuro, após várias exposições usando o sistema 2, o reconhecimento de padrões pelo sistema 1 torne a tomada de decisão mais rápida e eficiente. É por isso que eu vou sempre estimular vocês a pensarem probabilisticamente, forçar a máquina cerebral de vocês para pensar de forma utilizando o sistema 2. Porque de tanto você ver algum caso, alguma doença específica e raciocinar probabilisticamente em cima dela, gradativamente aquilo vai se tornando uma sinapse muito forte, ou seja, uma heurística, um atalho mental. Lembram quando eu perguntei se vocês já observaram alguns médicos mais experientes que têm um fluxo de raciocínio muito rápido e com excelentes taxas de acerto? Isso acontece porque de tanto utilizarem o sistema 2, ou seja, o raciocínio probabilístico, somado ao tempo de carreira que proporciona exposição frequente a casos, muitos dos caminhos neurais que antes exigiam esforço do sistema 2 agora se processam pelo sistema 1. Mais uma vez reforçando, pessoal, essa nomenclatura, sistema 1, sistema 2, ela é meramente teórica, apenas para facilitar nossa compreensão de como se processa o pensamento humano e, consequentemente, o raciocínio clínico. Na prática, nosso cérebro funciona de maneira integrada, pensando rápido e devagar ao mesmo tempo, ou seja, utilizando reconhecimento de padrões e análise probabilística. Mas devemos estar ativamente alertas para como estamos pensando. Nosso cérebro sempre buscará estar no automático, afinal, isso gasta menos energia. Se estivermos conscientes disso, ou seja, pensando no que estamos pensando, nós conseguimos dedicar mais energia mental aos casos clínicos e podemos evitar cair nos vieses cognitivos. Então, pessoal, o desafio é equilibrar esses dois modos de raciocinar. E nos próximos tópicos vamos aprofundar como isso funciona na prática. Beleza? Então vamos seguir? Muito bem, pessoal. Agora quero que vocês olhem para essa imagem e leiam comigo o caso clínico. Adolescente, 17 anos, previamente rígido, com lesões papulopustulares e comedões distribuídos em sua face, iniciados há 4 meses. Com base nessas informações, pessoal, qual é o diagnóstico mais provável? Para muitos de vocês, a resposta pode ter surgido rapidamente, quase que sem esforço. Talvez tenham identificado o quadro de imediato, assim como fizemos anteriormente com as imagens dos animais. Mas agora, quero que parem e reflitam. Como vocês chegaram a essa conclusão? Será que vocês analisaram todos os detalhes do caso, consideraram outras possibilidades ou simplesmente reconheceram um padrão familiar? Guardem essa reflexão porque ela é fundamental para o que vamos discutir a seguir. Muito bem, pessoal. Vamos refletir o exercício de uma forma diferente. Agora prestem atenção nesse novo caso clínico. Leiam comigo. Mulher, 62 anos, hipertensão arterial sistêmica em tratamento há 10 anos, depressão há 2 anos em tratamento, pratica musculação diariamente e refere dor retroesternal há 2 meses,
que piora quando pega peso na academia e alivia em aproximadamente 1 minuto após cessar o esforço físico, nega dispneia. Agora eu pergunto, qual é o diagnóstico mais provável? Provavelmente muitos de vocês já pensaram imediatamente em doença arterial coronariana, a DAC, e isso faz sentido. A dor torácica típica, associada a esforço e aliviada com repouso, é uma característica importante da angina estável. Mas antes de fecharmos esse raciocínio, vamos refletir um pouco mais. Diante do primeiro caso, do adolescente com lesões papulopustulares e comedões, em que o diagnóstico de acne foi praticamente automático pelo reconhecimento de padrões, esse segundo caso nos exige um raciocínio probabilístico. E por que isso é importante? Porque apesar da hipótese de DAC ser forte, existem outras possibilidades diagnósticas que também devem ser consideradas como causas. Por exemplo, osteomuscular, esofágica, e essas causas podem levar a um quadro semelhante à dor por doença arterial coronariana, a DAC. Na aula de dor torácica, eu explico em detalhes as características da dor anginosa e um dos métodos que utilizamos para raciocinar probabilisticamente nesses casos é o score de Diamond-Forrester. Esse score é uma ferramenta de avaliação probabilística que nos permite predizer a chance de um paciente apresentar DAC antes mesmo de realizar qualquer exame complementar. Ou seja, com base em características clínicas como idade, sexo, tipo de dor torácica, conseguimos estimar a chamada probabilidade pré-teste, um conceito que veremos adiante nesta aula. E se você ficou curioso com esse score de Diamond-Forrester, aqui seria um ponto importante para você fazer uma pausinha e pesquisar aí no Google. E aproveite para calcular a probabilidade de DAC no caso da paciente que está na tela de vocês. Certo, pessoal? Então, seguindo o nosso raciocínio, essa abordagem, utilizando o raciocínio probabilístico, nos ajuda a tomar decisões mais assertivas, permitindo que entendamos se a solicitação de um exame complementar realmente ajudará a aumentar ou reduzir a probabilidade de uma determinada hipótese diagnóstica, ou se a probabilidade inicial é tão baixa que um exame complementar por si só não conseguiria modificar significativamente essa estimativa. Ou então, a probabilidade de uma determinada hipótese diagnóstica é tão alta que nem precisamos de exame complementar para confirmar o diagnóstico. Entendem? Calma, eu sei que é muita coisa, é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar disso e nós vamos detalhar isso melhor gradativamente ao longo desta aula. E, inclusive, pessoal, esta é uma daquelas aulas para ver, rever, tá? Muitos colegas médicos só têm acesso a essas informações de raciocínio clínico, a esses conceitos que eu estou apresentando para vocês, quando eles começam a prática médica após formados. Outros colegas só entram em contato com esses conceitos na residência médica e outros pessoas às vezes passam sem nem ter contato com essa questão do raciocínio clínico probabilístico, de aumentar a probabilidade de uma hipótese diagnóstica, de diminuir a probabilidade da hipótese diagnóstica, certo? Então, se apropriem dessa oportunidade. Vocês estão tendo acesso a essas informações numa etapa bem precoce da formação, justamente para permitir que essa informação vá sendo usada e lapidada ao longo de toda a formação de vocês e vocês continuarem se formando excelentes médicos, tá bom? Então, vocês tendo a oportunidade desde o início do ciclo clínico, de entrar em contato com essa forma de raciocinar, é algo que é uma oportunidade
muito bacana. Então, quanto mais vocês revisarem esses conceitos e realmente buscarem compreendê-los, mais isso vai se tornar natural para vocês. Beleza? Mas seguindo com a nossa aula, vejam como esse caso dessa paciente é um excelente exemplo de como devemos equilibrar reconhecimento de padrões, ou seja, pensamento ali rápido no sistema 1, e o raciocínio probabilístico, que vai ser mais cansativo, mas ao mesmo tempo produzir menos erros, tá? Se apenas reconhecermos o padrão e diagnosticarmos a paciente com doença arterial coronariana, a DAC, podemos perder a oportunidade de identificar outras causas de dor torácica que, dependendo do cenário, por exemplo, em um atendimento ambulatorial, podem ser até mais comuns que a própria DAC. Beleza, pessoal? Por outro lado, se nós ignorarmos a possibilidade desta paciente estar apresentando doença arterial coronariana e não utilizarmos um método estruturado para avaliar a probabilidade da doença, podemos subestimar um quadro grave e perder a chance de intervir precocemente, tá? Por isso, fiquem atentos, pessoal. Raciocinar bem não significa apenas chegar rápido a um diagnóstico, mas sim chegar ao diagnóstico correto com um pensamento estruturado e baseado em probabilidades. Beleza? Nos próximos tópicos, vamos aprofundar esse conceito e entender como calcular e como interpretar a probabilidade pré-teste na tomada de decisão clínica. Certo, então, pessoal, assim chegamos ao fim da segunda parte da nossa aula de raciocínio clínico. Espero que até aqui vocês tenham conseguido compreender melhor como estruturamos o pensamento clínico e a importância de utilizar um raciocínio baseado em probabilidades. Mas ainda temos mais para explorar. Então, pessoal, nos vemos na terceira parte da nossa aula. Até lá!